Quero te cumprimentar com a graça e com a maravilhosa paz do nosso Senhor e bondoso Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma vez pensarmos e meditarmos na palavra do nosso Deus. E eu quero convidar você para que nesse momento de culto você então dedique um tempo ao Senhor, já que nós não podemos estar nesses dias cultuando a Deus na igreja, no templo onde então nós encontramos. Mesmo em casa, a palavra do nosso Deus precisa ser lida, estudada e compreendida por nós. Então, quero convidar você para deixar os seus afazeres e agora nos unirmos então em torno da palavra de Deus para meditar nos ensinos santos desse Deus maravilhoso. Epístola que Paulo escreve a Tito, capítulo 1, versículos de número 1 ao versículos de número 4. O texto diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus, estamos aqui com a Tua palavra aberta e agora pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações, ministrando a mesma a nós, para que possamos assim compreender, ó Deus, aquilo que o Senhor quis dizer naquele contexto e bem como, ó Deus, aquilo que o Senhor quer dizer com esta palavra no nosso contexto. Te rogamos, Deus, que o Senhor, através de Teu Santo Espírito, trabalhe os nossos corações e as nossas mentes para que possamos, Deus, de posse desta palavra, vivermos em segurança da vida eterna na pessoa bendita e santa de Cristo Jesus. Dai-nos, ó Deus, cada dia mais ousadia para falar da salvação em Cristo e nos abençoe, ó Deus. É assim que oramos ao Senhor com gratidão, em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos vivendo um momento de incerteza, tanto no Brasil quanto no mundo. Quando nós olhamos as estatísticas do Ministério da Saúde aqui do Brasil, em relação ao Covid-19, nós já vimos no Brasil, então, ou temos as notícias de 432 pessoas que perderam a vida com esta pandemia no Brasil, e no mundo 61.500 pessoas perderam a vida. Queridos, isso traz a nós um momento de incerteza. Quando nós olhamos então as nossas autoridades preparando hospitais de campanhas, quando nós observamos a mobilização do governo federal, do governo estadual, do governo local, nós entendemos que isso traz uma certa incerteza para a população, porque nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos dias. Quando nós olhamos esse texto, queridos, esse texto então, ele vem nos falando da salvação em Cristo Jesus. Há muitos que nos nossos dias, ou nos dias de hoje, ainda não entendem ou ainda duvidam da obra de Cristo em relação à nossa salvação, como também, queridos, há crentes já de muitos anos de igrejas, batizados, estão aí, já professaram a sua fé, faz parte do corpo da igreja, mas ainda não tem certeza da sua salvação na pessoa bendita e santa de Cristo Jesus. É certo, meus amados, que estamos sim vivendo momentos de incerteza quanto aos acontecimentos mundo afora em relação a essa pandemia, mas em relação à nossa fé, em relação à obra de Cristo para a nossa salvação, em relação, meus amados, àquilo que Deus prometeu ao seu povo, nós não podemos ter incertezas. Eu quero convidar então você para pensar comigo nesta noite sobre o tema a certeza da salvação em Cristo Jesus. Eu e você que professamos Cristo, que recebemos Cristo como Senhor e Salvador, nós podemos sim ter certeza da nossa salvação, podemos sim estar felizes, porque hoje, queridos,
conforme os ensinos escriturísticos, nós não pertencemos mais ao mundo, não pertencemos mais a esse contexto em que nós vivemos, embora estamos caminhando por aqui, conforme o apóstolo Pedro nos ensina, nós estamos peregrinando, nós somos peregrinos aqui nesse mundo, mas a nossa pátria é os céus. Por isso, queridos, eu quero dizer para você que a incerteza sobre aquilo que vai acontecer nos próximos dias no Brasil, conforme então está sendo predito, conforme está sendo preparado para esta pandemia, de acordo com as incertezas que nós vemos pelo mundo afora, nós, a igreja do Senhor, nós não podemos ser atingidos com isso, porque se nós deixarmos de existir neste mundo, o nosso nome já foi arrolado no livro lá de membresia da igreja triunfante em Cristo Jesus. E aí você pode perguntar para mim, pastor, como que o Senhor tem essa certeza? O texto que nós lemos nos responde isso. Eu quero então chamar a você para ver comigo esse tema, para estudar comigo essa palavra de Deus, essa porção da palavra de Deus, e aqui nós podemos então ver nesse texto a certeza da vida eterna, a certeza da nossa salvação de três formas diferenciadas, e a primeira delas, nós podemos ver logo de pronto, no verso de número 2, o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, então aqui ele diz, olha, verso de número 2 do capítulo 1, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Meus amados irmãos, meus amigos, eu quero dizer para você que nós podemos sim ter certeza e não incerteza. A certeza da vida eterna, ela não vem, queridos, daquilo que somos, ela não vem daquilo que temos, ela não vem, meus amados irmãos, daquilo que nós almejamos ter, mas ela vem, queridos, exatamente dos céus, porque ela é prometida por Cristo Jesus. A nossa salvação, ela foi prometida a nós, ela foi prometida a nós por Deus, lá na eternidade, antes do nosso tempo. O texto fala, meus amados irmãos, da esperança da vida eterna, e é importante entender que esperança no sentido teológico é certeza. A esperança que nós temos na vida eterna é que Cristo um dia vai voltar a segunda vez e vai nos levar para morar com Ele por toda a eternidade. Isso é exatamente a aplicação de toda a obra de Cristo em nós. Vivemos hoje a tensão do já e do ainda não, mas nós temos a nossa salvação, porque a nossa salvação, ela foi prometida por Deus, e a nossa salvação não depende de nós, depende de Deus. E a palavra do nosso Deus nos ensina aqui que Deus não pode mentir. Quando Paulo fala, meus amados irmãos, desse Deus que não pode mentir, ele está dizendo, queridos, que quando Deus fala não há dúvida. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Aquilo que Deus fala que vai acontecer, acontece. Podemos então olhar, meus amados irmãos, lá no Éden, quando então o homem, na determinação dele, no propósito dele, na vontade dele, ele deixou de ouvir Deus, ele cai em pecado, Deus vai ao seu encontro, Deus pergunta onde ele estava, e Deus ali então diz que mandaria da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E nós entendemos que Deus assim o fez e mandou Jesus. Por isso, queridos, por isso, meus amados irmãos, o evangelista Mateus, ele escreve assim: passarás os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Jesus disse isso, essas palavras saíram dos lábios de Jesus. Por isso, meus amados irmãos, eu preciso dizer para você que eu e você, mesmo nesse momento de incerteza, mesmo nesses momentos de tristeza, mesmo nesse momento em que nós não sabemos até onde vai a expansão desse vírus, até onde é o seu alcance, como que vai ser o comportamento dele na nossa pátria, nós podemos sim ficar firmes e sabendo que a nossa esperança não está em nós, a nossa esperança está em Cristo. E por isso eu digo para você, podemos sim ter a certeza da nossa salvação, porque ela foi prometida por Deus na eternidade.
Observa que Moisés escreve lá em Números, capítulo de número 23, versículos de número 19, dizendo: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Meus amados, meus irmãos, assim sendo, nós podemos de verdade ter certeza da salvação eterna da Igreja de Cristo. Mas esse texto, meus amados irmãos, nos remete a uma segunda verdade em relação à certeza da nossa salvação. Segundo lugar, ainda no verso de número 2, quando então o apóstolo Paulo fala aqui na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Segundo lugar, segunda verdade dessa certeza da nossa salvação, eu quero dizer para você que a nossa salvação, a salvação da Igreja de Cristo, a salvação que Deus nos dá, ela foi planejada também lá nos céus. Queridos, enquanto a salvação ela foi prometida por Deus, ela também foi planejada por Deus. Deus planejou salvar o seu povo, Deus planejou buscar o seu povo, Deus planejou viver com o seu povo por toda a eternidade. Meus queridos, Deus planejou a nossa salvação e desenvolveu este plano antes da fundação do mundo. É isso que o texto sagrado nos ensina. É isso então, queridos, que eu quero que você entenda. Mesmo no momento de incerteza, mesmo nos momentos de lutas, mesmo nos momentos que nós não sabemos o que vai acontecer, mesmo com o sistema político fadado, mesmo com o sistema financeiro fadado, mesmo, meus amados irmãos, com as cidades totalmente quebradas, nós podemos ter a certeza da nossa salvação, porque a salvação da Igreja de Cristo, ela é plano de Deus, ela foi planejada por Deus. Apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, capítulo de número 1, verso de número 4, diz: nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ah, meus amados, Deus então, ele arquitetou lá na eternidade um plano salvífico entre o Deus Pai, entre o Deus Filho e entre o Deus Espírito Santo. E nós entendemos que cada pessoa da Santíssima Trindade tem então a sua função na obra salvífica. Por isso, queridos, eu digo para você, conforme nós já falamos aqui, que Deus então, Deus de toda a eternidade, escolhe o seu povo, e Ele então dá um meio pelo qual essa escolha, essa eleição se dá em nós. Isso se dá através de Cristo, aonde então Cristo veio a esse mundo e nos faz filhos de Deus, e essa obra que Cristo executa, essa obra planejada por Deus lá na eternidade, ela é aplicada em nossas vidas através do Espírito Santo. A nossa salvação, queridos, podemos ter certeza da nossa salvação, porque ela não está nas nossas mãos, ela não foi planejada por mim e nem por ti, mas ela foi planejada pelo Deus gracioso e bondoso, um Deus que não pode mentir. Quando nós olhamos, meus amados irmãos, esse texto, nós entendemos então que a nossa salvação, ela foi planejada na eternidade. Por quê? Porque o nosso Deus é eterno. Olha só, queridos, o que Paulo fala, escrevendo a sua segunda epístola aos Tessalonicenses: a graça nos foi concedida antes dos tempos eternos. Olha o que Moisés então fala em relação ao nosso Deus lá no Salmos 90: Senhor, de eternidade a eternidade Tu és Deus. No Antigo Testamento, meus amados irmãos, Deus é chamado de Deus dos céus. No Novo Testamento, Deus é conhecido como Pai Celeste. No batismo de Jesus, meus amados irmãos, nós ouvimos a voz que veio dos céus. E quando nós olhamos isso, nós entendemos a eternidade do nosso Deus, e entendemos, meus queridos, que a nossa salvação, ela foi planejada na eternidade pelo nosso Deus, e nós entendemos que na eternidade o nosso Salvador, ele tem toda a autoridade.
Na oração sacerdotal, Jesus expressou que a salvação dos eleitos, sem dúvida alguma, havia sido planejada nos céus. João 17, verso de número 24, o texto diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam eles também comigo, os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Por essas razões, meus amados irmãos, podemos então ter certeza da nossa salvação. Por essas razões, meus queridos, podemos então, nesse momento de incerteza, andar, queridos, de cabeça erguida, estar vivendo, irmãos, com as nossas vidas na presença de Deus, estar aprendendo a dizer a Deus: obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor é, pela salvação que o Senhor me dá. Nesses momentos, meus amados irmãos, nós precisamos então estar felizes e contentes, sabedores, queridos, que a nossa salvação, ela é uma realidade na vida de todo aquele que crê e recebe Cristo Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas. É por isso, queridos, que nós falamos que João, lá quando ele escreve, depois daquele encontro ali, depois daquele encontro de Jesus com Nicodemos, ele então escreve João 3,16, o clássico de João. Ele diz: olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante entender, queridos, que Deus nos ama antes que nós existíssemos. E o retrato da Escritura, o relato da Escritura, a palavra da Escritura diz isso. A palavra em Ezequiel disse que Deus nos amou com amor eterno. E esse amor eterno, ele é expressado, ele é colocado na pessoa bendita e santa de Cristo Jesus. E Cristo veio a esse mundo, pagou o preço do meu e do teu pecado. Ele então nos pega e nos leva de volta da onde nós não deveríamos ter saído. Jesus então, ao derramar o seu sangue na cruz, ele está exatamente, queridos, manifestando a promessa de Deus. Ele está manifestando aquilo que Deus então havia prometido na eternidade. Ele está exatamente, queridos, colocando o plano de Deus em funcionamento. Ele está exatamente cumprindo o plano de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso, meus amados irmãos, por isso, meus amigos, meus ouvintes, podemos sim, sem dúvida alguma, ter certeza da nossa salvação. Podemos ter certeza da salvação que Deus efetua em nossas vidas em Cristo Jesus. Por quê? Em primeiro lugar, para que você não mais esqueça, a nossa salvação, ela foi planejada fora do nosso tempo. A nossa salvação está dentro dos propósitos eternos de Deus, porque ela foi planejada por Deus. E a última verdade desse texto, a última verdade que eu quero então expor para você dentro desse tema, a certeza da nossa salvação, se encontra no verso 3 e verso 4 de Tito, capítulo 1. Versículo de número 3, e diz: e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus e Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Queridos, Paulo, ao chamar Deus de nosso Salvador, no verso 3 e verso 4, e ao se referir a Cristo como nosso Salvador, ele faz para nos ensinar que tudo depende exatamente de Deus, até mesmo a manifestação da sua graça em Cristo Jesus, conforme já falamos em João 3,16. Foi Deus que amou o mundo de tal maneira, e foi Deus que mandou o seu Filho. Por isso, queridos, eu digo aqui que todas as coisas, toda a manifestação da graça de Deus, tudo aquilo que diz respeito à salvação do homem, do escolhido de Deus, depende sim exatamente da manifestação de Deus. Paulo diz que a graça de Deus, queridos, é manifesta na pessoa gloriosa de Cristo Jesus, e a gente vê isso na segunda epístola que Paulo escreve a Timóteo, dizendo: e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus,
o qual não só destruiu a morte, mas trouxe a luz e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, queridos, a nossa salvação, preste atenção, ela foi prometida por Deus. A nossa salvação, meus amados irmãos, ela foi planejada nos céus, e a nossa salvação, queridos, ela se efetivou nas nossas vidas mediante a obra salvífica de Cristo Jesus. Meus amados, as Escrituras nos ensinam que Deus, Criador e mantenedor de todas as coisas, fez todas as coisas convergir em Cristo, tanto nos céus quanto na terra. E por isso, meus amados irmãos, Lucas escreve lá em Atos capítulo 4, versículo de número 12, dizendo: e não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação se dá em nossas vidas através de Cristo Jesus. Queridos, que boa notícia em momentos como esses que nós estamos vivendo. Que maravilha entender, queridos, que tem alguém que se preocupa conosco. Que bom entender, queridos, que o nosso Deus, na pessoa bendita e santa de Cristo Jesus, um dia nos amou e nos ama com amor eterno, um amor que jamais tem fim. Que bom entender, meus amados irmãos, que Deus, Ele planeja, Ele mesmo, o arquiteto do universo, Ele mesmo arquitetou a nossa salvação e nos concede esta graça na pessoa bendita e santa de Cristo Jesus. Meus amados, meus irmãos, eu quero dizer para você que em Jesus Cristo a Igreja de Deus tem a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da graça de Deus. Louvado, bendito e enaltecido seja o Deus glorioso e bendito Jesus Cristo. Meus amados, meus irmãos, nós podemos então ter a certeza, queridos, da nossa salvação. Nesses momentos de incerteza, aquilo que não sabemos o que acontecerá amanhã, não sabemos como vai ficar a paz mundial, não sabemos como que vai ficar a estabilidade política e econômica da nossa nação, não sabemos, meus amados irmãos, como vai ficar a questão mundial, mas uma coisa nós podemos ter certeza: em Cristo temos a certeza de uma eternidade feliz. Em Cristo Jesus, nós temos certeza de uma eternidade feliz. Por quê? Porque nós podemos então ter segurança em Cristo Jesus. Eu quero concluir, queridos, a minha fala dizendo a você que somente em Cristo nós podemos ter essa certeza da salvação, como vimos na exposição do texto sagrado esta noite. Eu quero concluir, queridos, usando as estrofes do hino dos nossos inários, onde então o cantor cristão diz assim: que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou mediante o Filho que me amou. Ah, meus amados, firmado em Cristo no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Por isso, queridos, eu quero então dizer a você, na minha aplicação, se você ainda não tem certeza da vida eterna, receba hoje mesmo Cristo como Senhor e Salvador e tenha o teu nome escrito no livro da vida. Tenha essa certeza. Se você que ouve esta palavra, que ouve essa exposição bíblica, que ouve esta pregação, se você verdadeiramente abrir o seu coração e receber hoje Cristo como Senhor e Salvador, tenha certeza que você vai viver com Ele por toda a eternidade, porque nós, servos de Deus,
Nós que servimos verdadeiramente esse Deus, nós que recebemos Cristo como Senhor e Salvador, nós temos a certeza, a segurança da nossa salvação. Então, receba Cristo como Senhor e Salvador e viva com Ele por toda a eternidade. E tenha a certeza que nesses momentos de incerteza nós podemos estar seguros, porque a nossa salvação não depende de nós, mas depende de Deus. Eu quero orar com você e por você. Quero convidar você para fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e nós vamos ter uma palavra de oração. Senhor, mais uma vez, ó Deus, neste dia maravilhoso que o Senhor nos dá, nós queremos te engrandecer e te agradecer por aquilo que o Senhor é. Queremos, ó Deus, te agradecer pela salvação que o Senhor nos dá. Queremos, ó Deus, te engrandecer e te agradecer pelos teus grandes feitos. E também, Deus, queremos te agradecer, porque o nosso Salvador está preparando um lugar para que possamos morar com o Senhor em toda e por toda a eternidade. Te louvamos, ó Deus, por este momento gracioso. Te louvamos, ó Deus, pela liberdade que temos de cultuar ao Senhor. E te bendizemos, Pai, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E agora, Pai, como igreja do Senhor, como Pai, pastor da tua igreja, Deus, como ministro do Evangelho de Cristo Jesus, eu quero suplicar pela nação brasileira. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, possa estar trabalhando, ó Deus, nesta pátria, que o Senhor trabalhe a vida, os corações dos nossos governantes, para que eles possam tomar decisões acertadas em relação a esta pandemia. Que o Senhor abençoe a raça humana, que o Senhor abençoe a tua igreja espalhada, ó Deus, por toda a face da terra. Dai-nos, ó Deus, cada dia mais a certeza da vida eterna na pessoa bendita e santa de Cristo Jesus. Dai-nos, ó Deus, certeza cada dia mais, ó Pai, para que o teu povo possa entender que vamos viver com o Senhor por toda a eternidade, porque o Senhor já nos salvou na pessoa santa e bendita e gloriosa de Cristo Jesus. Por isso, Deus, eu rogo ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja, que o Senhor tenha misericórdia daqueles, ó Deus, que estão acamados nos hospitais, aqueles que estão isolados em casa, aqueles, ó Deus, que estão nas UTIs, aqueles que precisam de UTIs. Ó Deus, eu quero clamar também, Pai, para que o Senhor possa abençoar os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, ó Deus, aqueles profissionais que trabalham nos hospitais. Pai, em nome de Jesus, cuide desse povo e sustenta-os nas tuas mãos. Eu rogo, Deus, pela tua igreja e peço isso, Deus, no nome precioso, santo e amado do nosso Senhor e bendito Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, seja Deus gracioso para convosco e vos abençoe, e faça resplandecer sobre vós o rosto, para que se conheça através da sua vida a salvação do nosso grande Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão santa, indizível do Santo Espírito possa repousar sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e até o grande e glorioso dia do Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, grande abraço, que Deus te abençoe. Boa semana, que esta semana seja uma semana abençoada e abençoadora na sua vida. E eu quero aqui dizer para você, é quase que um serviço de utilidade pública. Segundo as autoridades de saúde do nosso país, o pico da doença do coronavírus, ele vai dar um pico, ele vai subir muito nesta semana. Então, se você tem condições, fique em casa, aproveite esse momento para ficar com a sua família, para adorar o Senhor em família, para fazer o seu culto doméstico, e tenha certeza que o Senhor está com você. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, e grande abraço, e até amanhã, se Deus assim nos permitir.